Aleluia, chegamos ao livro 3 dessa série Entrar no Reino dos Céus para ganhar o galardão. Olha, o Senhor tem falado muito conosco. Tem falado com você? Nós precisamos abrir o nosso coração, precisamos estar invocando o nome do Senhor, precisamos estar nos esvaziando de todo o sentimento que não procede do Senhor, de toda a nossa vida da alma. Eu preciso colocar de lado as minhas opiniões, meus conceitos humanos, minhas tradições, minha religiosidade, abrir o meu coração, me esvaziar para que Deus possa me preencher. O Senhor está voltando. Ele precisa produzir vencedores. Ele precisa que os seus crentes, que os seus filhos que nasceram de novo, foram regenerados, receberam a vida divina, cresçam em vida para que possam reinar com Ele. Ele precisa produzir as primícias e também produzir o filho varão, aqueles que irão reinar com o Senhor no reino milenar. E para isso, nós precisamos ser aqueles que se negam, que tomam a sua cruz e seguem o Senhor. Ele disse insistentemente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso me deixar de lado. A verdade é essa. Eu preciso abrir mão daquilo que sou. Eu preciso me arrepender, ter um viver totalmente voltado para o Senhor, pensando nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Somente assim nós poderemos reinar com o Senhor. Nós somos a igreja do Deus vivo. Somos a igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Louvado seja o Senhor. Por isso o Senhor conta conosco. De onde o Senhor irá tirar os vencedores, os seus vencedores? Da igreja, é claro. Da igreja. Daqueles que foram chamados para fora desse sistema mundano que está aí. Até o mundo está percebendo que algo está para acontecer. A ciência, os curiosos, as pessoas estudiosas, aqueles que veem os fatos acontecendo, veem as coisas acontecendo, veem a insatisfação social, o caos mundial, não é? Tantas situações negativas. Algo realmente está para acontecer. O Senhor está voltando. Eu preciso me consagrar a Ele. Eu preciso abrir bem os meus olhos para que eu possa estar preparado para aquele dia ser arrebatado. Eu preciso ser uma noiva prudente. Além de óleo na vasilha, aliás, além de óleo na lâmpada, eu preciso também de óleo na vasilha. Ou seja, eu preciso do Espírito, no meu espírito, o Espírito de Deus em meu espírito, transbordando e saturando todo o meu ser. Precisamos viver a vida prática da igreja. Precisamos nos arrepender a cada instante, nos esvaziar e permitir que a vida de Deus seja trabalhada em nós. Esta semana estaremos falando de novo, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Realmente o Senhor quer falar essa palavra conosco. Louvado seja o Senhor. Nós somos como ovelhas, somos animais ruminantes, animais puros, que não somente engolem a palavra de qualquer maneira, como um cachorro, como um porco, não é? Que engole ali de qualquer maneira, inteiro mesmo, mas nós somos ovelhas que ruminamos o alimento. O alimento que o Senhor tem nos dado é a sua palavra. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que deseja ser a nossa verdadeira comida, deseja ser a nossa verdadeira bebida. Nós precisamos ser como aquelas árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E quando vem o calor, não murcha as suas folhas. Na verdade, eu preciso ser esse. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de cada um de nós. Nos leve, Senhor, a levar a sua palavra a sério, porque os dias estão como os dias de Sodoma e Gomorra, estão como os dias de Noé. Tem misericórdia de nós. A terra está cheia de violência, está cheia de prostituição, de sodomia. Tem misericórdia de nós, Senhor. O tempo do fim é chegado. Nós precisamos estar com o coração totalmente contrito, totalmente voltado para o Senhor. Senhor Jesus. O versículo de hoje é Mateus 23,
versículo 12, que diz: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Existe um perigo muito grande da autoexaltação, na verdade. Durante esta semana, veremos que a única maneira de seguir o Senhor é negar a nós mesmos, o que implica obedecer à palavra. Você já prestou atenção que o Senhor só fazia a vontade do Pai? Pois é, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mateus 16, 24 a 25 está escrito o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Muito antes da criação do homem, Deus havia estabelecido uma ordem no universo, colocando um anjo chamado Lúcifer para governar os seres que existiam naquela época. Esse arcanjo tinha uma posição superior à dos demais anjos e foi incumbido de maiores responsabilidades que as deles. Ele era muito formoso, capaz e inteligente. Por causa disso, orgulhou-se e corrompeu-se e tornou-se Satanás, que é o adversário de Deus. Além de Lúcifer, que se rebelou, Deus também tinha a seu serviço outros 2 arcanjos, Miguel e Gabriel. Esses arcanjos servem a Deus em seu propósito, graças a Deus. A Bíblia registra que após a morte de Moisés, Deus quis guardar o seu corpo de ser levado para o Hades, e para isso ordenou a Miguel que o vigiasse. Satanás queria tomar posse do corpo de Moisés, por isso contendeu com Miguel, que apesar disso não proferiu juízo infamatório contra Satanás. Isso ocorreu porque originalmente Satanás possuía uma posição superior à do arcanjo Miguel. Esse, embora tenha entrado em confronto com Satanás, manteve-se em sua posição e lhe disse: o Senhor te repreenda. Judas 9. Deus quer restaurar a terra que foi usurpada por Satanás. E por esse motivo criou o homem segundo o seu bom prazer e sua vontade. Louvado seja o Senhor, pois o homem foi criado para derrotar Satanás e restaurar o reino de Deus na terra. Deus criou o homem para exercer autoridade por ele, isto é, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1:26. Para que isso ocorra, não podemos tomar o caminho da autoexaltação como fez Lúcifer, o qual, mesmo já sendo líder dos anjos, almejava uma posição superior, desejando ser igual a Deus, ao Deus Criador. Isaías 14 e Ezequiel 28 mostram que por essa exaltação ele perdeu seu lugar nos céus e foi lançado para a terra. Como inimigo de Deus, ele usurpou a terra, colocando as criaturas que nela vivem debaixo do seu domínio, em oposição ao que Deus determinara. Por isso hoje, todos os reinos e nações da terra estão sob o governo corrupto de Satanás. 1 João capítulo 5, versículo 19. A consequência disso é que a vontade de Deus não é feita na terra como é feita nos céus. Deus, porém, deseja restaurar seu reino e, com esse propósito, criou o homem e o abençoou, dando-lhe domínio sobre toda a criatura. Que sejamos fiéis ao propósito para o qual fomos criados, negando a nós mesmos, fazendo a vontade de Deus e trazendo o seu reino à terra por meio da propagação do Evangelho. Quando nos humilhamos diante do Senhor e escolhemos fazer a sua vontade, ou seja, quando somos obedientes, somos vitoriosos sobre o inimigo. Essa é a ordem estabelecida por Deus no Novo Testamento. Precisamos ficar atentos com relação ao perigo da autoexaltação. Precisamos da palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos prosseguir, passo a passo, sendo iluminados pela própria luz divina. Deus é luz. Louvado seja o Senhor. 2 Coríntios 3:5 diz:
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia! O Deus Criador, mesmo sendo santo e grandioso, escolheu não lidar diretamente com Satanás, que havia se rebelado. Por isso ele criou o homem com o objetivo de que este lutasse contra Satanás e o derrotasse, restaurando o domínio de Deus e sua ordem sobre a terra. Isso, contudo, somente seria possível se o homem criado recebesse a vida de Deus. Deus é sábio, muito sábio, e em seu plano eterno criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, com espírito, alma e corpo. Nossa alma, composta de mente, vontade e emoção, é muito importante para o propósito de Deus. Assim, todas as partes do homem, inclusive sua alma, guardam perfeita relação com a pessoa de Deus, de forma que a mente humana é um recipiente criado para conter a mente de Deus. A vontade humana serve para conter a vontade de Deus e a emoção humana para expressar a emoção de Deus. Devemos perceber que Deus tem um propósito, que a Bíblia chama de o mistério da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 9, o qual deseja revelar-nos. Deus deseja revelar o seu propósito para mim e para você. Nossa mente, vontade e emoção, portanto, devem cooperar com esse propósito de Deus que ele planejou antes de criar o homem. Em Gênesis, lemos que Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida e concedeu-lhe uma alma vivente. Depois disso, colocou-o no jardim do Éden, pois desejava que ele comesse o fruto da árvore da vida, ou do fruto da árvore da vida, não é? Para receber a sua vida, visto que somente se estivesse cheio da vida divina, poderia lutar contra Satanás e vencê-lo. Deus, contudo, não obrigou o homem a fazer a sua vontade, concedendo-lhe o livre arbítrio. Deus ainda o advertiu a não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como está escrito em Gênesis 2,17, você conhece, vamos relembrar. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás, porém, usando de astúcia, enganou Adão e Eva, levando-os a comer da árvore do conhecimento. O resultado imediato foi que eles se sentiram envergonhados e esconderam-se da presença de Deus. Além disso, sua alma tornou-se independente de Deus, não se deixando mais dominar por ele. Desse modo, a alma do homem, que deveria ser um vaso útil para Deus, passou a pensar, sentir e agir de acordo com suas próprias inclinações, apartando-se assim do propósito original de Deus. Há uma valiosa lição que aprendemos aqui. Para agradar a Deus e ser úteis em seu propósito, devemos negar a nós mesmos, dependendo totalmente dele. Quando andamos segundo nossos pensamentos e opiniões, sejam eles bons ou ruins, tornamos-nos então independentes de Deus e por isso passamos a ser incapazes de agradar a Ele. O mesmo ocorre quando tomamos decisões sem levar em conta a vontade do Senhor ou buscamos nos satisfazer não é, fora da sua vontade, buscando satisfação fora da presença de Deus. Como resultado de nossa independência de Deus, fracassamos e o pior, perdemos a paz. Portanto, somente obtemos a verdadeira paz e a real alegria sendo fiéis no propósito para o qual fomos criados, depender de Deus e ser guiados por Ele conforme o seu plano original. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós, que nós neguemos a nós mesmos e nos enchamos da sua vida, depender do Senhor para tudo, em todos os momentos, em cada detalhe da nossa vida, no nosso viver social, no nosso viver familiar e, é claro, em nosso viver de reuniões. Gênesis capítulo 4, versículo 26 diz: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Que maravilha! Essa questão de invocar o nome do Senhor não é algo novo.
Está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Desde a época da geração de Adão. Ou nós, hoje, como cristãos, vivemos segundo a vida da alma, segundo as nossas opiniões, conceitos e a nossa vontade, ou então dependemos completamente de Deus. O ideal na nossa vida é que dependamos do Senhor para tudo. Para isso, precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Hoje veremos quão perigoso é viver segundo a vida da alma e quão agradável é viver dependendo de Deus. Essa lição nos é mostrada na história de Caim, também na história de Nimrod e na história de Enos. Caim, movido pelo lado bom de sua alma, tentou aproximar-se de Deus, adorá-lo e fazer-lhe uma oferta. Para isso, utilizou seus próprios métodos e capacidade, e por essa razão, Deus não se agradou dele nem de sua oferta. Caim agiu segundo o seu próprio pensamento, acreditando que seu esforço humano seria capaz de satisfazer a Deus. Essa foi uma manifestação da parte boa da alma de Caim, que, embora, em princípio, tenha tido uma intenção louvável, agiu independentemente de Deus. Logo, Deus não o aceitou, porque ele se conduziu segundo o seu próprio plano, ideia e esforço. Após ser rejeitado por Deus, Caim ficou insatisfeito e passou a sentir inveja de Abel, seu irmão, cuja pessoa e oferta haviam sido aceitas pelo Senhor. Deus ainda recomendou a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Caim, entre mentes, não entendeu a palavra do Senhor e, ao alimentar a inveja que sentia de seu irmão Abel, passou então a odiá-lo. Por isso, depois o assassinou. A alma de Caim foi cedendo espaço à inveja, ao ódio, ao homicídio, não conseguindo mais impedir que a natureza de Satanás prevalecesse. Satanás não pode operar em nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus. Mas se não entendermos não atendermos à palavra de Deus, se não nos fixarmos no falar de Deus, na palavra do Senhor, que nos orienta a negar o nosso ego, ele pode influenciar a nossa alma por meio de nossa mente, vontade e emoção. Isso é bastante grave e perigoso. Satanás pode operar em nossa alma. É isso que está falando aqui. Por fim, Caim afastou-se de Deus e edificou uma cidade onde viveram seus descendentes, que também levavam uma vida independente de Deus, de forma que os desígnios do coração deles se tornaram continuamente maus. Deus entristeceu-se com isso e, na época de Noé, julgou a terra com as águas do dilúvio. Após o dilúvio, Deus teve compaixão do homem e fez uma aliança com Noé, segundo a qual jamais voltaria a destruir a terra com águas de dilúvio. Ainda assim, a humanidade continuou a ter uma vida apartada, separada, independente do propósito de Deus. O desejo de Deus é estabelecer o seu reino na terra, para que seu nome seja exaltado e sua vontade seja feita sem restrições. O homem, contudo, em vez de trazer o reino de Deus à terra, edificou seu próprio reino, onde o nome do homem foi exaltado e a vontade humana prevaleceu. Isso é o que vemos em Nimrod, um valente caçador cujo nome passou a ser admirado e exaltado em lugar do nome de Deus. A cidade de Babel foi o início de seu reino, e ali o povo afrontou a Deus, edificando uma torre com o objetivo de atingir os céus e exaltar o nome do homem. Esse evento ofendeu a Deus, e ele não permitiu que os homens se unissem com o propósito de tornar célebre o seu nome. Deus, então, confundiu a linguagem deles, de modo que não mais se compreendiam, e, por fim, os homens dispersaram-se pela superfície de toda a terra. Quando não negamos a nós mesmos, estamos tomando um caminho perigoso, que, além de entristecer o coração de Deus, produz morte e destruição para nós próprios e para aqueles também que estão ao nosso redor, é claro. Quando, porém, reconhecemos nossa fragilidade e dependemos do Senhor, invocando o seu nome, passamos a viver por ele e não mais para nós mesmos. Em outras palavras, invocar o nome do Senhor é uma declaração explícita, clara, de que eu dependo do Senhor.
Eu não quero mais os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero andar segundo o propósito de Deus. Por isso, eu invoco o seu nome. Essa foi a experiência de Enos, pois em sua geração as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Ao invocar o nome do Senhor, reconhecemos que somos frágeis e incapazes de agradar a Deus por nosso próprio esforço. Podemos testificar que quando invocamos o nome do Senhor em nosso viver diário, nas situações normais do nosso dia a dia, nós negamos a nós mesmos, passamos a andar com Deus e a depender dele. Somente assim podemos agradar o seu coração, fazer a sua vontade e trazer o seu reino à terra. Precisamos aprender, exercitar, a viver unicamente por ele e para ele. Para isso, o Senhor nos colocou na igreja. Louvado seja o Senhor. Marcos capítulo 12, versículos 29 a 31 diz: Respondeu Jesus: O principal é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ontem vimos que Deus estava decepcionado com a humanidade, pois a humanidade estava alheia à vontade de Deus e ao seu propósito. Hoje veremos que Deus não desistiu de estabelecer o seu reino na terra e para isso escolheu e chamou um homem. Esse homem é Abraão. Abraão vivia numa cidade lá em Ur dos Caldeus, cidade de Ur dos Caldeus, um lugar conhecido pela idolatria e religiosidade pagã. Ali os homens sentiam necessidade de adorar a Deus, mas, como não conheciam a Deus, criavam seus próprios ídolos. Quando Deus chamou Abraão para que saísse daquele lugar de idolatria, prometeu-lhe que sua descendência seria uma grande nação. A vontade de Deus era ter um povo para si, e ao chamar Abraão, separou o povo de Israel dos demais povos, para que Israel fosse seu reino na terra. Porém, aquela nação que fora chamada para ser propriedade exclusiva de Deus, um reino de sacerdotes e uma nação santa, também fracassou. Por quê? Porque não obedeceu a Deus. O povo de Israel foi incapaz de cumprir a vontade divina porque vivia e agia conforme a sua vida da alma, não dando crédito às palavras de Deus e crendo que estavam aptos para agradar a Deus pelo seu esforço natural. Lê em sua casa Êxodo 19, versículos 4, 6 e 8, 4 a 6 e também o versículo 8. Deus então deu-lhes os 10 mandamentos, expressando por meio de cada um deles o seu grande amor. Os primeiros 5 mandamentos se referem a amar a Deus, e os 5 últimos se referem a amar as pessoas. Deus é amor. Esse é o cerne dos 10 mandamentos. Hoje, na vida da igreja, também fomos separados do mundo e chamados pelo Senhor para sermos o seu povo. Em nossa experiência, temos visto que sempre que tentamos amar as pessoas ou agradar ao Senhor com o nosso próprio esforço, nós fracassamos. Nós sempre somos expostos. Não é verdade? Porém, quando recebemos dele a provisão de graça e o suprimento de vida, testificamos que esse suprimento de graça, essa provisão de graça e esse suprimento de vida são suficientes para suprir as nossas fraquezas. Devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, além de amar as pessoas com amor ágape, com o amor de Deus. Somente nos tornamos capazes de experimentar o amor divino quando negamos a nós mesmos. Dependemos do Senhor e o buscamos como a fonte do amor. Aleluia, porque Deus é amor. Deus só quer fazer o bem para você, sabia? Louvado seja o Senhor, porque Deus é amor. Somente quando nos tornamos capazes de negar a nós mesmos que nós podemos experimentar verdadeiramente o amor de Deus e podemos amar as pessoas. Deus é amor. E hoje vamos começar vendo Marcos capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A história do povo de Israel mostra que o homem fracassou em cumprir o desejo de Deus, mas ele, Deus, não desistiu de seu propósito. Aleluia! Assim, na plenitude dos tempos, enviou seu Filho Jesus, que cumpriu sua vontade, agradando-o ao ser-lhe obediente até a morte e morte de cruz. A obediência foi algo que o Senhor aprendeu pelas coisas que sofreu. O Senhor Jesus é o próprio Deus que se tornou homem. Viveu 23 anos e meio aqui na terra, morreu, ressuscitou e como Espírito pode hoje ser recebido em nosso espírito. Há uma maneira simples de recebermos o Senhor Jesus. Você já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Você já creu? Você já recebeu para dentro do seu espírito esse Deus que se fez homem, que pagou o preço, morrendo ali na cruz em seu lugar, dando a sua vida em resgate da sua? É muito simples fazer isso. Basta somente invocar o seu nome, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que maravilha! O sacrifício dele foi enorme, mas para nós é tão simples. Basta invocar o seu nome, Senhor Jesus. Entra na minha vida, perdoe os meus pecados. Ó Senhor Jesus, eu sou pecador, mas eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Se você fez isso de coração, se você invocou o nome do Senhor, usando o seu espírito, tocando na vida de Deus, querendo realmente que Ele transforme a sua vida, que Ele te dê um novo começo, saiba que, neste momento, Ele já o fez na sua vida. Ele, como a semente da vida, já entrou em seu coração. E agora, Ele vai continuar habitando em você, querendo ganhar todas as partes do seu ser. Amém? Somente quando recebemos a vida e a pessoa do Senhor é que nos tornamos aptos a guardar a sua palavra, a praticar a sua vontade. Não existe maneira de nós, sem conhecermos alguém, fazermos a vontade dessa pessoa. E com relação a Deus, para fazermos a vontade de Deus, Deus é Espírito, é necessário que o nosso espírito seja regenerado, ou seja, que a gente seja gerado de novo, gerado de Deus, gerado do alto. Louvado seja o Senhor. Não é? Quando nós recebemos a vida de Deus e passamos a viver por meio dessa vida, o reino de Deus vem à terra. Além disso, precisamos continuamente orar para que o reino dos céus venha a nós, conforme o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Está vendo? Precisamos orar assim. Essa oração apresenta 3 anelos principais. O primeiro está na frase, santificado seja o teu nome. O segundo, em venha o teu reino. E o terceiro, em seja feita a tua vontade. Em outras palavras, para fazer a vontade de Deus e trazer o seu reino à terra, o homem deve exaltar somente o nome do Senhor. Há muitas maneiras de praticar isso. A mais simples é chamar o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Quando cremos no Senhor, nós então espontaneamente invocamos o seu nome, pois ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Confira na sua casa, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Ao pregar o Evangelho, Paulo ensinou as pessoas a invocar o nome do Senhor a fim de que recebessem o próprio Deus para dentro de si. Depois escreveu uma carta para a igreja em Corinto, destinando-a a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor, porque a carta que Paulo escreveu aos Coríntios também foi escrita para nós outros. É ou não é? Foi escrita para nós que invocamos o nome do Senhor. A todos quantos em todo lugar invocam o nome do Senhor. Graças ao Senhor pelo caminho que Ele nos abriu. Por meio de invocar o seu precioso nome, recebemos a salvação e, além disso, ao santificar o seu nome continuamente, dia a dia, estabelecemos o reino dos céus na terra, a fim de que a vontade de Deus seja feita nela. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor! Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome,
Isso está escrito lá nos Salmos, no livro de Salmos, capítulo 8, versículo 1. Aleluia! Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quando eu invoco aqui, quando você invoca aí, quando o outro invoca na outra parte da terra, lá no Japão, quantos amados irmãos nos ouvindo no Japão, os irmãos dos Estados Unidos, um abraço para todos vocês. Louvado seja o Senhor. Olha, vamos ter essa prática linda, essa prática gloriosa, essa prática maravilhosa de invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Isso, irmão, está relacionado, meu irmão, minha irmã, está relacionado com o estabelecimento do reino dos céus aqui nessa terra. Nós temos grande responsabilidade, a responsabilidade de trazer o reino de Deus para a terra. Não é essa a vontade de Deus? Não é? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós trazemos o reino quando nós santificamos o nome do Senhor, quando nós invocamos o nome do Senhor. E onde o reino de Deus chega, a vontade de Deus é feita. Graças a Deus. Quando nós confessamos com a boca e cremos com o coração, o reino vem a essa terra, onde quer que a gente esteja. Mateus capítulo 16, versículo 19 diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Graças ao Senhor, hoje na terra há um grupo de pessoas que faz a vontade de Deus, que santifica o seu nome e expressa o seu reino. Aleluia! Esse grupo de pessoas é a igreja. A igreja não é um prédio físico. Muita gente fala assim, olha, estou indo para a igreja. Não, você não está indo para a igreja. Você pode estar indo para o local de reuniões da igreja. É ou não é? Não é? A igreja é o ajuntamento dos que formam aqueles que foram chamados pelo Senhor. Em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus revelou a igreja aos seus discípulos e por meio de sua morte ali na cruz, a igreja então foi gerada. No livro de Atos, vemos que os apóstolos praticaram a vida da igreja. Além disso, as igrejas estabelecidas por Paulo em cada cidade invocavam o nome do Senhor. A igreja tem as chaves do reino dos céus e nela o reino de Deus é estabelecido. Somente podemos edificar a igreja quando vivemos e andamos no Espírito, porque Deus é Espírito. Quando a igreja é edificada, as portas do Hades não prevalecem contra ela. Por isso, o desejo do Senhor é que sejamos levados ao Espírito e permaneçamos vivendo a vida da igreja. Essa é a condição adequada para que realizemos sua vontade conforme Ele mesmo determinou. O esforço natural do homem, originado na sua carne, não pode realizar a vontade de Deus, tampouco os atributos de sua alma, pois, por si só, são aptos para cumprir o plano eterno de Deus. Não é? Tampouco os atributos de sua alma, por si só, são aptos para cumprir o plano eterno de Deus. Explicando melhor, não é? Somente quando estamos no Espírito, somos capazes de cumprir a vontade de Deus. Esse é o caminho que Deus nos deu por meio de sua palavra revelada, que recebemos de irmãos como o Atmani e outros que nos precederam no Senhor. A partir de Martinho Lutero, a Bíblia se tornou disponível a todos, e desde então, vários cristãos estudaram a palavra, extraindo dela a revelação. As verdades bíblicas serviram de ajuda a muitos irmãos e também chegaram até nós, graças a Deus, proporcionando-nos crescimento em vida quando as praticamos. A palavra de Deus é viva, porque é o próprio Deus, conforme nos diz João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse é um princípio imutável que jamais devemos esquecer ao nos relacionarmos com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é o próprio Deus. Se o deixarmos de lado, incorremos no erro de debater as verdades bíblicas para provar que o nosso ponto de vista é o mais correto. Isso certamente provocará contendas e discussões que se originam onde? Se originam em nossa alma e desagradam ao Senhor. Como a nossa alma gosta de ganhar uma discussão, não é verdade? Por isso nós precisamos aprender a negá-la. Quando estamos no Espírito, porém, podemos esvaziar-nos,
Senhor Jesus, nos esvaziar e nos tornar humildes de espírito, totalmente vazios, para que o próprio Espírito de Deus possa então nos preencher. Assim, quando negamos a nós mesmos, somos um com os irmãos e deixamos de lado as nossas opiniões, os nossos questionamentos. Somente no Espírito somos capazes de negar a nós mesmos, preservando a unidade do corpo de Cristo. Que maravilha! Deus deseja que o seu corpo seja um, que os seus filhos vivam em unidade. E isso só é possível quando nós negamos a nós mesmos, negamos as nossas opiniões, negamos o nosso prazer de ganhar as discussões, não é? E entramos no Espírito e falamos e fazemos a vontade de Deus. Além disso, quando estamos no Espírito, percebemos que Deus nos concede novas revelações. Muitas verdades que recebemos por meio dos irmãos que viveram no passado tiveram suas aplicações ligadas à época em que foram reveladas. Quando avançamos impelidos pela ação do Espírito, Deus nos dá revelações mais atuais que mostram aquilo que o Senhor deseja realizar hoje por meio do seu corpo. Portanto, deixemos de lado toda discussão doutrinária. Esvaziemo-nos das coisas do passado e avancemos juntamente com a Igreja, andando e vivendo no Espírito, invocando o nome do Senhor, negando a nós mesmos a nossa própria vontade para cumprir a vontade de Deus de acordo com a sua orientação espiritual. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 diz: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Aleluia! Hoje é domingo, não podemos nos esquecer. Hoje é o dia em que o Senhor ressuscitou. E ali na cruz, queremos lembrar que nenhum dos seus ossos foi partido, foi quebrado. Por quê? Porque é necessário que o seu corpo seja único, sem divisão, sem quebra, para que não haja divisão no corpo, como está escrito em 1 Coríntios 12, 25. Não é? Os soldados, eles ali quebraram as pernas dos ladrões, não é? Para que era uma prática no Império Romano, com a morte de crucificação, que se quebrassem as pernas dos criminosos, daqueles que eram crucificados, para que eles pudessem morrer o mais rápido possível, antes que o dia virasse o dia que começa no calendário judeu às 6 da tarde, não é verdade? Então, eles foram até Jesus, mas quando chegaram lá para quebrar-lhe as pernas, eles viram que ele já estava morto. Louvado seja o Senhor. Então, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Isso é para se cumprir a profecia que está na Bíblia Sagrada, que nenhum osso seria quebrado. Isso diz respeito ao corpo de Cristo. Aleluia, precisamos estar atentos à palavra de Deus. Precisamos ser renovados em nosso espírito, a fim de que possamos viver na unidade. Senhor, precisamos orar. Onde estão aqueles que estão reunindo na base da unidade? Aleluia, precisamos ser um com esses irmãos. Se quisermos seguir o Senhor, devemos negar a nós mesmos, esvaziando-nos do passado e sendo renovados no espírito do nosso entendimento. Não há como seguir o Senhor se permanecermos apegados aos velhos conceitos, às velhas tradições, fazendo sempre o que fizemos antes, crendo sempre no que cremos no passado, sem muito entendimento. Precisamos estar atentos com relação à questão da unidade. Deus ama a unidade. Deus ama a unidade do seu povo. É na unidade que o Senhor impetra a sua bênção. Em determinada época da história da igreja, o ensinamento sobre a base da unidade foi restaurado. Com a ajuda do irmão Atmani, a quem Deus revelou que não deveria haver divisão entre os filhos de Deus. O desejo divino é que todos os que foram salvos estejam na igreja. Qual o nome da igreja? A igreja. Igreja já é o nome. Louvado seja o Senhor. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. A igreja, o corpo de Cristo, é a reunião de todos os que creram no Senhor e nele foram batizados. Nosso irmão Atmani recebeu a revelação de que em cada cidade deve haver apenas uma igreja, e então nos transmitiu essa verdade que devemos praticar. E não somente ter como mero ensinamento essa verdade, mas como prática. O Senhor não esgotou sua revelação naquele período, mas continuou avançando por meio de outros irmãos. Hoje Ele continua dando novas revelações. Por isso, não devemos apegar-nos a determinadas pessoas, como fez a igreja em Corinto, que chegou a ter até mesmo partidarismo entre os irmãos. Esse tipo de pensamento se origina da vida da alma, quando cada um se apega à própria preferência e opinião, andando segundo o homem. Em Corinto, os irmãos diziam entre si o seguinte: eu sou de Apolo. Aí o outro dizia: eu de Paulo. Aí o outro: eu de Cefas. Aí o outro: eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Que isso? Esse tipo de atitude causa divisão e exclui da comunhão do corpo aqueles que o Senhor recebeu. Em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo nos exorta a acolher todos os filhos de Deus. Acolher todos aqueles que creram. Todos os que creram no Senhor, mesmo que tenham práticas e pontos de vista diferentes dos nossos, nós precisamos acolher, não é verdade? Não podemos rejeitar nenhum irmão devido às diferenças de opiniões, pois não é isso que a Bíblia nos ensina. Se Cristo acolheu tais pessoas, ou seja, se Deus os acolheu, quem somos nós para rejeitá-los? Quando invocamos o nome do Senhor de todo o nosso coração, somos levados à unidade do Espírito e podemos praticar o amor de Deus, que inclui todas as pessoas. Quem somente analisa as verdades bíblicas não é capaz de praticar o acolhimento e a unidade, pois não consegue deixar de lado a sua própria opinião. Isso evidencia sua falta de crescimento na vida divina. Ainda está anímico, ainda está com os seus pensamentos muito aflorados, ainda faz muita sua vontade. Aqueles que amam o Senhor e desejam segui-lo devem praticar o que foi dito pelo Senhor Jesus a Pedro no final ou ao final do seu evangelho. Veja o que está escrito em João capítulo 21, versículos 15 a 17. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Ainda nessa passagem bíblica, o Senhor mostrou como deve ser a atitude de uma pessoa madura na vida de Deus. Versículo 18 diz: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Se ainda somos imaturos, fazemos nossas próprias vontades e tomamos qualquer decisão. Mas se temos algum crescimento de vida, experimentamos na prática a restrição de negar a nós mesmos para seguir o Senhor em favor do seu corpo e para o cumprimento de sua vontade. Sejamos aqueles que buscamos o crescimento de vida, negando a nós mesmos nas situações práticas da vida da igreja para seguir o Senhor. Assim, Ele poderá nos confiar a responsabilidade de cuidar de seus filhos, comissionando-nos com o encargo de edificar a igreja com espírito e vida. Louvado seja o Senhor! Precisamos aprender essa lição de hoje, acolher aos irmãos. Que irmãos? A todos os irmãos. Não importa o que você pensa, o que você acha ou o tamanho do seu crescimento. O meu coração tem de estar aberto, livre e disponível para acolher você. Louvado seja o Senhor e até amanhã, quando estaremos iniciando então uma nova sessão aqui desta série Alimento Diário, volume 3, Entrar no Reino para ganhar o galardão. Estaremos entrando então na semana 2 desse volume Reinar com Cristo e vamos ver sobre a salvação completa de Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.
Deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho e marque a opção todas, para você receber notificações de novos vídeos. Que seja feita a vontade do nosso Pai Celestial, e que seu reino venha sobre nós, e sobre toda a terra. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e bom pastor, que sempre nos apacenta com amor.